que teu silêncio faz mover os corações. Silêncio de profeta fala mais que mil canções. Todo chão que recebeu teu beijo e teu andar vive em santa espera por aquele que virá. Canta forte a humanidade, aos ouvidos de Deus chega a sua voz, dando graças por ti, João Paulo, pela paz semeada entre nós. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Reuniu ex-presidentes, ministros e parlamentares de vários partidos nesse voo. Ele também chamou representantes de algumas correntes religiosas, um rabino, um pastor, luterano, um cheque e uma mãe de santo. A comitiva acaba de embarcar para a Itália. Vamos falar ao vivo com a repórter Poliana Brita, que está na base aérea de Brasília. Poliana, quanto tempo de voo até Roma nesse Airbus presidencial? Cláudia, vão ser 11 horas de voo até o aeroporto de Ciampino, em Roma, e eles devem chegar lá por volta das 11h30 da noite, horário de lá, e 6h30 da tarde, hora daqui. Os passageiros já embarcaram, mas o avião ainda não decolou e deve decolar a qualquer momento. É uma comitiva grande, são 16 pessoas, além do presidente Lula. E entre os convidados estão os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney, os presidentes da Câmara, Severino Cavalcante, do Senado, Renan Calheiros, e do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. E ontem o Palácio do Planalto divulgou uma surpresa. Embarcam com o presidente Lula também um rabino, uma mãe de santo, um pastor evangélico e um cheque representante da Mesquita do Brasil. Portanto, deve ser uma viagem bem movimentada. Cláudia. Obrigada, Poliana. O Alexandre Garcia está aqui no estúdio. Alexandre, qual o sentido de uma comitiva como esta? Bom, em primeiro lugar, o avião brasileiro tem uma configuração de cabine, foi necessário limitar a comitiva, porque não cabia mais gente, né? O chamado Aerolula levou a Aeroniltes Conceição Chagas, mãe de santo do mais antigo terreiro da Bahia, o pastor luterano Rolf Schünemann, o rabino Henri Sobel e o líder da religião muçulmana, Sheikh Armando Hussein Saleh. O cardeal do Rio de Janeiro, Dom Eusébio Oscar Scheidt, critica a ida de Lula ao Vaticano, dizendo que é para criar e tirar dividendos políticos. Mas talvez seja o contrário. Ao convidar algumas lideranças religiosas, deixa outras de fora, como dos metodistas, protestantes, batistas, adventistas, budistas. E aí peca contra o ecumenismo. E comete erro político também, porque ficaram fora igrejas que lotam o PL, seu companheiro de chapa nas eleições presidenciais. Já no desembarque em Roma, o presidente Lula vai ter de enfrentar um clima de constrangimento causado pelas declarações do arcebispo do Rio, Dom Eusébio Scheid, que disse que Lula, Alexandre, não era católico, mas caótico. Deu a impressão que são palavras que brotaram como se estivessem reprimidas há algum tempo. Provavelmente por causa da sanção do projeto das células-tronco, porque para o cardeal o PT é favorável ao aborto. Ele chegou a dizer que o encontro de Lula com Fidel foram dois bobocas conversando. A presidência da República preferiu não responder. E outro cardeal brasileiro, Dom Cláudio Rumas, chegou a defender Lula sobre não ser católico. Disse que o presidente é católico a seu modo, numa interpretação bem brasileira do nosso catolicismo não praticante. Houve uma época em que se pensava que o PT era um partido católico, tanto quanto o PL é um partido evangélico. Agora o funeral do Papa mostra que há desajustes na Igreja Católica no Brasil em relação ao presidente da República e seu partido. O mesmo acontece com o novo avião do presidente. Não estava tão ajustado quanto se imaginava e precisou de uma série de consertos antes de decolar. Márcio. Participar do funeral do Papa João Paulo II. Aeroniltes Conceição Chagas, a mãe Nitinha, perdeu o voo. O Itamaraty vai tentar embarcá-la na escala que o avião vai fazer no Recife.
O Vaticano deve divulgar a qualquer momento o testamento espiritual deixado pelo Papa. A congregação de cardeais começou hoje a 5ª reunião para preparar o conclave marcado para o dia 18 de abril e para acertar os últimos detalhes do funeral de João Paulo II, que será nesta sexta-feira a partir das 5 horas da manhã aqui do Brasil. O espaço aéreo em Roma foi fechado hoje de manhã e os chefes de Estado começaram a chegar. O presidente Lula já está a caminho. O embarque na base aérea em Brasília foi agora há pouco. Poliana Brita. A comitiva é grande. Além do presidente Lula e da primeira-dama Marisa Letícia, embarcaram no avião presidencial os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney, os presidentes da Câmara, Severino Cavalcante, do Senado, Renan Calheiros, e do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. O presidente Lula também convidou para a viagem um rabino, um pastor evangélico, um cheque representante da Mesquita do Brasil e uma mãe de santo, que não conseguiu chegar a Brasília a tempo de embarcar na base aérea e deve se unir à comitiva no Recife, onde o voo faz uma escala. O avião decolou às 7h30 da manhã e deve chegar ao aeroporto de Ciampino, em Roma, por volta das 11h30 da noite, horário de lá, 6h30 da tarde, hora de Brasília. Antes de embarcar, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse que a comitiva do presidente Lula mostra que o Brasil está unido para homenagear o Papa João Paulo II, com diversas correntes políticas e religiosas. Boa tarde. Boa tarde. O Vaticano divulga o testamento espiritual do Papa. João Paulo II chegou a pensar em renúncia em 2000. O presidente Lula e a comitiva brasileira já estão a caminho de Roma para o enterro amanhã. O fim da fila, o desespero dos fiéis que por segundos foram impedidos de ver o Papa pela última vez. O Vaticano divulgou hoje o testamento espiritual do Papa João Paulo II. Nele, o Papa agradece ao mundo pelo apoio que recebeu e revela que pensou em renunciar no ano 2000. O texto começa com a frase: "Despertem, porque vocês não sabem em que dia Nosso Senhor virá", do Evangelho segundo São Mateus. São 15 páginas que o Papa escreveu aos poucos, ao longo de mais de 2 décadas. João Paulo II agradece à Igreja Católica Romana e a outras religiões, especialmente a judaica, pelo apoio que recebeu durante o pontificado. Ele também manifesta gratidão a artistas, cientistas e políticos que estiveram a seu lado. E dá graças porque a Guerra Fria acabou sem guerra nuclear. Numa passagem escrita no ano 2000, João Paulo II revela que ficou em dúvida sobre a possibilidade de renunciar. Ele completava 80 anos e já estava bastante debilitado por causa do mal de Parkinson. Eu espero que Deus me ajude a entender até que momento eu devo continuar neste serviço para o qual Ele me convocou no dia 16 de outubro de 1978, escreveu o Papa. Ele também pede a Deus forças para continuar sua missão. No texto, ele considera um milagre ter sobrevivido ao atentado de 1981. Numa passagem escrita alguns meses depois da tentativa de assassinato, o Papa sugere a possibilidade de ser enterrado na Polônia. Depois, dá liberdade aos cardeais para tomar essa decisão. O testamento também revela que João Paulo II não deixou bens materiais e pede que todas as suas anotações pessoais sejam queimadas. Eu expresso a mais profunda confiança que, apesar de toda a minha fraqueza, o Senhor vai me conceder a graça necessária para enfrentar qualquer tarefa, teste ou sofrimento que Ele pedir a este servo no curso de minha vida. Eu também tenho fé que eu nunca trairei minha obrigação com a Igreja, seja em palavras, atos ou omissões. Pelo menos 3 milhões de pessoas já passaram diante do corpo de João Paulo II em 3 dias de visitação pública, calcula o Vaticano. Jornais italianos chamaram a peregrinação dos fiéis de a maior Via Crucis da história. E hoje foi o último dia da lenta caminhada até o altar principal da Basílica de São Pedro. Depois que a polícia impediu o acesso de mais peregrinos, a fila diminuiu, como mostra o enviado da TV Globo, Luiz Fernando Silva Pinto. A confusão foi grande. Ontem à noite, quando os policiais fecharam a fila, quem